Olá, meu irmão, olá, minha irmã, estamos chegando já às 15 horas, 14 horas e 56 minutos aqui na região sul-fluminense, no estado do Rio de Janeiro, e nossa liturgia insiste em falar sobre as festas do Senhor. 7 festas foram estabelecidas por Deus. E dessas 7, 3, observe, a importância significativa do número de festas. Dessas 7 festas, 3 eram as principais, eram chamadas as festas da peregrinação, porque o povo deslocava-se das suas cidades, dos seus vilarejos, das suas aldeias e iam a Jerusalém para celebrar. Então aqui nós temos o número 7 e também temos o número 3. Mas fora essas 7 festas e essas 3 festas mais importantes, haviam outras festas que também tinham, não eram festas de peregrinação, mas tinham uma importância enorme para o povo da Bíblia. Ok, queridos? Deixe-me dizer 2 palavras sobre essas 3 principais festas. A primeira festa importantíssima do povo de Israel era a Páscoa. Essa festa comemorava a libertação do povo da escravidão. É uma festa de 7 dias, durante a qual celebrava-se a libertação do povo. Já fomos libertos por Deus? De norte a sul, de leste a oeste, há um número de pessoas, e eu também quero inserir-me nesse número, que dizem conhecer Jesus, que dizem ter um encontro pessoal com Deus. Pessoas que proclamam-se deixarem de ser criaturas para serem filhos e filhas de Deus. Alguns outros grupos proclamam-se muito mais próximos de Deus que outros, e por aí vai. E há aqui uma pergunta para todos nós. Celebramos nossa saída? Celebramos nossa libertação dos contextos escravizantes, dos contextos humilhantes, dos contextos que não nos deixam exercer o pensamento crítico? É um caso a ser pensado. E cada um de nós, com toda certeza, tem uma história referente a qual Egito viveu e de onde saiu. Então, uma coisa importante aqui. Celebramos o que Deus fez em nossa vida em um contexto que pouco ou quase nada tínhamos a fazer. Quem de nós consegue abrir um mar?
ainda que seja um golfo, não muito largo. Quem de nós consegue, em tempo recorde, para chegar a outra margem, para ver-se livre? Quem de nós consegue paralisar um exército adestrado? Uma grande cavalaria que está a nosso encalço para levar-nos de volta a um regime de escravidão? Todos nós sabemos o que Deus já fez por nós. Ainda que hoje estejamos vivendo uma situação terrível, difícil, complicada, mas isso, gente, está tão gostoso hoje o sol, muito gostoso hoje, né? Essas regiões que são atingidas por essa baixa temperatura, ontem, antes de ontem, foi medido 7 graus. É um frio muito grande. Então, quando o sol aparece, é só aí que a gente vê a grandeza do sol. Conta-se, né, que Alexandre o Grande, ele foi a Atenas e ele quis visitar o grande Diógenes, o pai do cinismo, né, da filosofia cínica, aquela filosofia que pregava o despojamento de tudo. Diógenes abriu mão de tudo e ele foi morar num tonel, um barril desativado no mercado de Atenas. E Alexandre o Grande, era uma tarde, ele estava sentado, pegando um sol na frente do tonel, praticamente desnudo, com pouquíssima coisa que cobria-lhe o corpo. E Alexandre ficou à frente dele e perguntou se ele desejava alguma coisa do grande Alexandre. E todos ficaram perplexos com a resposta de Diógenes. Ele disse que tinha um desejo. Quando ele disse aquilo, repito-me, todos ficaram perplexos, porque segundo a sua filosofia, eles não podiam desejar nada. Meu Deus, diante de Alexandre o Grande, Diógenes está jogando por terra a sua filosofia de vida. E o grande Alexandre perguntou-lhe: pode pedir, que o que quiseres farei por ti. E a resposta de Diógenes foi: não me tires aquilo que não me podes dar. Foi quando Alexandre entendeu que ele estava se constituindo uma barreira entre o sol e Diógenes. Diógenes estava impossibilitado de receber aquele sol porque Alexandre o Grande estava exatamente à sua frente. Naquele momento, Alexandre compreendeu o desejo de Diógenes, retirou-se, foi embora. E ele continuou ali, tranquilamente, serenamente, tomando o seu banho de sol. Eu nem sei por que falei isso. Foi embora. Tá bom, né? O sol é importante. Eu louvo a Deus por este sol, este banho de sol que estou tomando hoje aqui. Bem, então a primeira grande festa é a festa da Páscoa, que comemorava a libertação do povo da escravidão. Sejamos pessoas gratas a Deus por celebrar o que Deus tem feito em nossa vida. A segunda grande festa era a festa de Pentecostes. 50 dias após a Páscoa, celebrava-se o recebimento da Torá no Monte Sinai por Moisés. A grande palavra de Deus, a grande mensagem de Deus. Ou seja,
essa era uma festa de agradecimento pela Torá, pela colheita, pela entrega da lei. Quantos de nós, queridos, não temos gratidão a Deus pela sua palavra, que nos alimenta, que nos consola, que nos fortalece, que nos anima? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Bem-aventurado aquele que na lei do Senhor medita dia e noite. É necessário sabermos meditar na lei do Senhor. É necessário sabermos ler as Escrituras. É necessário termos um pensamento crítico em relação às Escrituras, sim, com toda certeza. Mas é inegável que um ser humano que verdadeiramente se deixa conduzir pela lei do Senhor, essa pessoa produz o bem, fabrica o bem, estabelece o bem. Ela vive a dinâmica desse Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade, esse Deus cheio de misericórdia, esse Deus cheio de amor. Repito-me, é necessário sabermos meditar na lei do Senhor, dia e noite, para que sejamos uma árvore plantada junto a ribeiros que no devido tempo dá o seu fruto. E o fruto não mente, o fruto não falha, ele vem na estação certa. Muitos de nós não produzimos nada, muitos de nós não temos nenhum fruto a dar, queridos. Entra estação e sai estação e tudo continua a mesma coisa, e é incrível que muitas pessoas vivem com a cara dentro da Bíblia, dia e noite, mas não dão frutos. Tornam-se pessoas piores que muitas que nem acreditam na Bíblia, ignoram. Enfim, isto é muito sério. Por isso, na Igreja Católica, temos uma instância crível, sóbria, que nos ensina a meditar na lei do Senhor. A liturgia da Igreja que a cada dia celebramos. Ela é cognominada de Sagrada Liturgia. Temos uma instância magisterial que ensina-nos a olhar para esta palavra e fazer uma integração do Antigo com o Novo Testamento. Isto é muito importante, queridos, para que esta palavra não constitua-se uma arma de destruição que nada vai produzir. A última grande festa era a festa dos tabernáculos. Ela comemorava os 40 anos de peregrinação no deserto após o Egito. E naquele momento, naquele período, o povo morava em tendas, morava em cabanas. É importante. É importante, queridos, olharmos para a nossa história. Não esqueçamos, estas eram festas estabelecidas por Deus. Festejar com Deus é outra coisa.
Festejar com Deus não é essa bagunça que se vê por aí. Inclusive, nos nossos próprios festejos. Eu falei há pouco tempo. No mês de junho, quantos santos juninos são celebrados? Mas muitas vezes, nesses festejos, tem de tudo, menos a ontologia daquele santo, a sua história de encontro com Deus. Além do que, ainda há muitas festas onde se verifica uma escravidão. Algumas pessoas não conseguem celebrar. É importante, fora estas festas, várias outras tinham, que eram importantes. Tinha a festa das trombetas, tinha a festa das luzes, tinha a festa do Ano Novo, a festa do Perdão, e por aí vai. Fora aquelas objetivamente dadas por Deus, outras foram criadas pelo povo, a reedificação do templo, depois da libertação persa. Era um povo que tinha motivos para festejar, e Deus quer que sejamos pessoas que festejamos, que fazemos festa. O nosso Deus é o Deus das festas. Quando o anjo chegou a Maria Santíssima, a primeira palavra foi-lhe: alegra-te, cheia de graça. A alegria é um tema que está explícito nas Sagradas Escrituras. E por que isto? Porque quando o povo era escravo, eles não podiam celebrar. Eles estavam oprimidos, eles estavam tolhidos da sua liberdade celebrativa. Eles estavam proibidos de professar a fé no seu Deus. Então, ao saírem daquele contexto de escravidão, Deus estabelece-lhes o festejo, a alegria. Mas, repito-me, a festa em Deus precisa ser com Deus. Porque em muitas das nossas festas tem de tudo, menos Deus. Tem de tudo, menos Nossa Senhora. Tem de tudo, menos o santo, o padroeiro festejado. É preciso redefinirmos o nosso conceito de solenidade, o nosso conceito de festa. E a igreja, porque sabe que Deus quer que sejamos um povo que festeja a salvação. À luz de Cristo, temos então na igreja muitas e muitas festas. O cristão católico não pode queixar-se que não tem motivos para festejar, para celebrar. Porque a nossa liturgia, ela é regada de festas. O cristão católico não pode dizer: vou sair da igreja católica porque é uma igreja triste, porque não se celebra nada. Não, diga outra coisa. E todas as festas celebradas na igreja católica, elas são celebradas a partir de um eixo central, que é Jesus Cristo. Ele ressuscita. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A nossa festa de Pentecostes está no centro Jesus Cristo, aquele que envia o Espírito Santo. Enfim, queridos irmãos e queridas irmãs, celebremos, glorifiquemos a Deus
prestemo-lhe as nossas ações de graças, pelo tanto que Ele faz por nós, por esse sol maravilhoso, pela chuva, pelo calor, pelo frio, pelas estações. Celebremos ao Senhor, porque nos tirou do vale da sombra da morte. Celebremos ao Senhor, porque levou o nosso amado, a nossa amada. Celebremos ao Senhor pela contingência humana, para que saibamos que não somos deuses. Para reconhecer o que somos. E apesar da contingência humana, quantos e quantos são aqueles que colocam-se no lugar de Deus para determinar de maneira humilhante, de maneira pejorativa, um fardo pesado sobre o povo, tal qual naquele contexto teológico egípcio. Pensemos, Deus quer que festejemos, mesmo quando e ainda aqui. Queridos, sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.